A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Faz tempo que a gente não se vê. Eu me chamo Lívia, sou pregadora do grupo de oração Jesus Chama Viva, que se reúne toda terça-feira na Matriz Imaculada Conceição, na Vila São Luís. Bom, o Senhor hoje me convidou a estar com vocês, partilhando um pouquinho da palavra dele. E a nossa passagem está lá no Evangelho de Mateus, de 22 a 33. Vamos acompanhar a leitura. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou ao fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenha medo." Pedro, então, lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. E os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Meus irmãos, é uma passagem muito bonita e muito conhecida de todos nós, né? Quem nunca ouviu essa passagem onde Pedro pede para caminhar sobre as águas, assim, da mesma forma que Jesus estava caminhando? Depois de um dia longo, de um dia difícil, né? Onde Jesus estava ali junto das multidões, pregando, ensinando, curando, ele se retira no final da tarde para rezar. E os discípulos entram na barca, né, a pedido de Jesus, e vão para a outra margem. Ao anoitecer, Jesus retorna, a barca já se encontra longe, e Jesus vai ao encontro dos discípulos, né? De uma forma bem tranquila e bem ao modo de Jesus, né? Caminhando sobre as águas. Bom, isso não é fácil para nós que somos humanos, mas para ele, Jesus, não era difícil, né? E os discípulos ficam assustados, porque embora os discípulos caminhassem junto dele, eles não tinham um conhecimento de tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer, era capaz de realizar. Hoje, nessa pregação, eu queria que fosse muito mais que uma pregação. Eu queria que fosse uma reflexão entre eu, você, a nossa Bíblia e Jesus. E nós pudéssemos, mais do que eu ficar aqui falando, porque tudo aquilo que eu falar, claro, vai ser inspirado pelo Espírito Santo, mas muito é de minhas experiências, né? Coisas vividas por mim. E você precisa refletir sobre a sua ótica, sobre o seu ponto de vista, sobre as coisas que você vem vivendo, sobre as coisas que você vem pensando, sobre tudo aquilo que tem ocorrido na sua vida nesses últimos tempos difíceis que nós temos vivido, né? Aonde nós não estamos nos encontrando fisicamente na igreja, estamos nos encontrando aqui pelos vídeos. Então, hoje eu quero provocar vocês, mais do que uma pregação, eu quero provocar vocês a uma reflexão junto comigo.
que vocês possam, até mesmo, né, como se nós estivéssemos juntos, que você fosse me respondendo a cada questionamento que eu fizer a você. Que com certeza são questionamentos que brotaram no meu coração, que vai brotar no seu também a partir dessa partilha. Então vamos ao primeiro questionamento. Você confia em Jesus sem reservas? Essa é uma boa pergunta. Sem reservas. Quando a gente diz sem, é sem mesmo, sem reservas. Confiar de olhos fechados. Jesus falou para Pedro, vem, e ele foi, até certo ponto. E é assim a nossa vida também. Nós confiamos em Jesus com algumas reservas. Muitas vezes o Senhor diz para a gente, vem, ou diz, vai, né, em missão, ou fazer alguma coisa, e nós temos o receio. É claro que Jesus entende, porque Ele sabe da nossa humanidade, Ele sabe das nossas limitações, das nossas capacidades, Ele entende, né, da mesma forma que Ele entendeu quando Pedro começou a afundar, porque teve medo, né, e medo é típico do ser humano, né, quando nós nos vemos numa situação na qual nós não entendemos, não compreendemos, o primeiro sentimento que paira é o medo, né? Então, Jesus entendeu, mas ao mesmo tempo Jesus perguntou para ele, cadê sua fé? Aí eu pergunto para você, irmão, cadê sua fé? Lívia, cadê sua fé? Aonde estão as coisas que Deus nos ensinou até agora? Aonde está todo aquele aprendizado durante todos esses anos que eu, Lívia, participo desse grupo de oração? Aonde está todo esse aprendizado? Porque com certeza se Jesus falar para mim, vem, e eu tiver que andar sobre as águas, eu vou afundar. Com certeza. E não vai ser vergonhoso nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Porque Jesus sabe da minha humanidade, Ele sabe que eu confio. Confio sim. Mas em algum momento eu vou fraquejar. A minha humanidade vai se sobrepor, assim como a de Pedro se sobrepôs, mas Jesus vai ao encontro dele e Pedro faz o principal. Senhor, salva-me. Olha que lindo você reconhecer que você precisa que Jesus venha te salvar, que Jesus venha a teu encontro, que Jesus esteja sempre com você. Na verdade, ao contrário, né? Nós com Ele, porque Ele sempre está conosco. Nós, muitas vezes, nos afastamos. E Ele diz aqui, Senhor, salva-me. E imediatamente, é a palavra que está aqui na minha Bíblia, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Quantas vezes, em momentos difíceis das nossas vidas, a gente pede, Senhor, salva-me, e imediatamente Ele estende a sua mão, segura na nossa e nos tira daquela situação de angústia, de tristeza, de não sei o que você está vivendo agora, de medo, né, de entristecimento. Mas ao mesmo tempo Ele dá uma dura no Pedro, né? Fala, poxa, Pedro, cadê a sua fé? E Ele diz, né, homem fraco na fé. E assim também sou eu, Lívia. Quantas vezes a minha fé fraqueja, quantas vezes eu me vejo em situações que eu digo assim, será que eu vou dar conta? Mas ao mesmo tempo eu me recordo, não, Jesus está comigo. Ele está segurando na minha mão, e se Ele está comigo, e se Ele está segurando na minha mão, com certeza eu hei de conseguir. Durante o núcleo, com certeza essa né, eu não participei, por um motivo particular, mas com certeza isso pairou no coração de cada uma das minhas irmãs que estavam ali partilhando essa palavra. E eu pergunto para você, em algum momento da sua vida, Jesus já te decepcionou? Não. E se fosse ao contrário essa pergunta? Será que eu, Lívia, já decepcionei ao Senhor? Com certeza. Com certeza. Naqueles momentos em que eu deixo outras coisas falar mais alto do que a minha oração, todas as vezes em que eu não faço aquilo que o Senhor espera de mim, então Ele se decepciona com certeza comigo. Mas Ele não nos decepciona.
Porque todas as vezes, e em algumas vezes, até mesmo nós não esperamos aquela graça e aquela graça acontece, né? Ou ela demora um pouco mais para vir, porque através dessa demora também acontece o aprendizado para que a gente possa fazer um melhor uso, fruto daquela bênção que a gente tanto pede. Um outro questionamento também é: quantas vezes você se retira, né? Assim como diz aqui logo no iníciozinho da nossa leitura, né? Jesus despediu as multidões e sozinho foi rezar. Quantas vezes você reza sozinho? Ou você sempre precisa de um estímulo? Não, vou botar... Claro, não que isso seja errado. Vou colocar na canção nova para rezar o terço, vou colocar... Isso nos ajuda muito. Mas quantas vezes você tem o seu momento de diálogo sozinho com Jesus? Quantas vezes você para ouvir o que o Senhor tem para te dizer? Para te indicar o caminho, para te indicar a direção, para te tirar dessa tormenta, né? Aqui, na passagem, diz que a barca já estava em alto mar e as ondas batiam com força, porque o vento batia forte. Quantas vezes na nossa vida os problemas batem forte na gente? E a gente precisa se retirar para orar. E mais do que se retirar para orar, a gente precisa se retirar para ouvir o que Deus tem para falar para cada um de nós. Mesmo que seja uma bronca, mesmo que Ele diga para mim e para você: cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Até onde a tua fé tem te levado? Mesmo que seja para levar essa bronca de Jesus, mas a gente precisa retirar um pouco, né, do barulho externo. Eu sempre falo muito isso. Os barulhos externos são grandes, mas às vezes os barulhos internos, os meus pensamentos, são muito maiores. Então, quantas as vezes você se retira para que Jesus possa ter a oportunidade de fazer aquela tormenta que estava batendo na barca virar uma brisa leve? Porque quando Jesus entrou na barca, o vento acalmou, diz aqui na passagem. Ele segurou na mão de Pedro, né, trouxe ele novamente à superfície, subiu na barca e aquele vento forte cessou. Quantas vezes você convida o Senhor para entrar na sua barca, para que esse vento forte que tem batido de contra você se acalme e vire uma brisa leve? Quantas vezes a nossa falta de fé é o nosso maior obstáculo? Quantas vezes a nossa pouca oração é o nosso maior obstáculo? Naquela noite, os discípulos estavam, né? E com certeza era uma noite muito escura, né? Já estava em alto mar. E, né, vamos nos colocar naquele tempo antigo. Hoje não. Hoje nós temos luzes, isso e aquilo. Naquele tempo não. Eram luzes de lamparina que iluminavam bem pouco. Então, a escuridão do mar era realmente uma escuridão. Então, quando eles se deparam com Jesus, primeiro eles pensam que é um fantasma. Eu também pensaria: lá vem um fantasma na minha direção. Mas Jesus logo se revela para eles: não, sou eu. E quantas vezes a gente tem deixado na nossa vida Deus se revelar para a gente? Quantas vezes a gente pensa: a graça chegou primeiro na vida do meu irmão e está demorando a chegar na minha. Por quê? O seu irmão, ele é semelhante a você. De repente, a diferença entre você e ele está no número de vezes que ele está se retirando para orar, para estar na presença de Deus. Ou o número de vezes que ele tem convidado o Senhor para entrar na barca dele e pedir: salva-me, Senhor. Jesus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas, sem exceção. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que somos pequeninos e que precisamos da graça dele na nossa vida. Precisamos nos introspectar, não é essa a palavra, desculpa.
nos voltar para dentro. É isso que eu quero dizer para vocês. Nos voltar para dentro de nós e pedir para que Deus refaça tudo aquilo ali, a começar pela nossa fé. Então, quando Jesus caminha pelas águas, ele demonstra ali toda a sua força de realização. Porém, Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu hoje, agora, falar uma coisa e daqui a pouco fazer outra. Eu preciso ter um caminhar sereno na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes a vida, a tribulação, grandes coisas dificultam esse caminhar. Né? Esses tempos que nós estamos vivendo ultimamente têm deixado a nossa vida muito atribulada. Deus nos conhece verdadeiramente e sabe até onde vai a nossa fé. E para que possamos nos manter na presença de Deus, precisamos fixar os nossos olhos nele o tempo todo. O tempo inteiro. Temos que tentar nos manter com os olhos fixos no Senhor. Não tem outra alternativa. Precisamos colocar a nossa fé, né, em avaliação, até onde a minha fé tem me levado. Precisamos pedir a Deus que segure na nossa mão, mas nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus. Só assim é que nós vamos conseguir trilhar nesse caminho de salvação, nesse caminho de conversão. A nossa fé, ela precisa ser alimentada diariamente. A nossa fé precisa ser trabalhada diariamente, através de pequenos exercícios da oração do terço, da Santa Missa, de louvores. A nossa fé precisa ser trabalhada constantemente. Da mesma forma que a nossa salvação também precisa ser trabalhada diariamente. Hoje eu caio, amanhã eu levanto, mas mantendo sempre os meus olhos fixos em Jesus. Porque Ele é aquele que vai estender a mão para mim no momento em que eu mais precisar. Eu preciso sempre me perguntar: até onde a minha fé tem me levado? De que forma eu tenho trabalhado a minha fé dentro do meu coração? E fazer esse exercício diário de alimentar a minha fé, de alimentar a minha caminhada, de alimentar os meus passos em direção ao Senhor. Porque todas as vezes que nós tiramos nossos olhos da direção dele, nós afundamos, assim como Pedro afundou. Todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar, nós pecamos. Todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar, nós caímos. Então, manter os nossos olhos fixos no Senhor é o primordial na nossa vida. Não tem fórmula mágica, não tem receita pronta. Cada um vai ter o seu jeito de manter os seus olhos fixos no Senhor. Cada um vai ter a sua forma de se abastecer, de alimentar a sua fé. Rezando o terço, cantando, louvando, participando das missas. E você precisa encontrar a sua. Porque é de suma importância que sempre estejamos caminhando na mesma direção. E a direção desse caminhar é a direção de Jesus. Tem uma música muito bonita, eu não vou cantar porque eu não sou do Ministério de Música, né? Mas que se chama Teus Planos, onde ele diz que os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Então, que você agora, nesse momento, você possa refletir sobre isso. Sobre a minha fé, sobre aonde a minha fé tem me levado, sobre o meu próximo minuto, sobre alimentar minha fé. Eu falei para você que hoje, mais do que uma pregação, seria uma reflexão. Seria olhar para dentro de nós mesmos e nos encontrarmos.
para que possamos nos encontrar com o Senhor. Então, que você possa fechar os teus olhos e pedir intensamente: Senhor, segura na minha mão. Me ajuda a caminhar junto de Ti, Senhor. Faz-me conhecer, Senhor Jesus, tudo aquilo que é necessário para continuar na Tua presença. Aumenta minha fé, não me deixe fraquejar, não me deixe cair. E se eu cair, Senhor, me ajuda a levantar. Toma, Senhor, a minha vida, toma o meu próximo minuto. Porque se não for assim, não me deixe ir. Toma, Senhor Jesus, a minha vida, os meus pensamentos, as minhas ações nas Tuas mãos. Revela, Senhor Jesus, ao meu coração toda a Tua vontade, todo o Teu querer para a minha vida. Ajuda-me a caminhar, Senhor. Não permita que eu afunde na tristeza, nas mágoas, nos ressentimentos. Não permita, Senhor, que eu afunde nesse mar de coisas tristes que têm acontecido. Dai-me força, Senhor Jesus. Dá-me a Tua mão, me ajuda a levantar, Senhor. Acalma o meu coração. Levanta o meu olhar para que eu possa olhar verdadeiramente e diretamente a Ti. Não deixe que eu desvie os meus olhos de Ti. Mas por isso, para isso, Senhor, eu preciso de Ti. Muito, muito. Eu necessito da Tua mão forte me segurando, me ajudando nesse caminhar tão difícil que é a nossa vida terrena. Toma, Senhor Jesus, o meu coração, os meus sentimentos, que eu possa ter somente sentimentos puros, Senhor. Que somente esses sentimentos puros me levarão ao Teu encontro. E eu te peço, assim como Tu deste direção a Pedro, que Tu possa também direcionar a minha vida, a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que irão ouvir essa pregação, essa partilha da palavra. Que nós não olhemos para Ti e vejamos como uma coisa longe, mas que nós possamos olhar para Ti e ver que Tu estás tão perto de nós. Tu estás tão perto que pode segurar a nossa mão, pode guiar os nossos passos, nosso caminhar. E eu já te louvo e te agradeço por isso, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito na minha vida, pelas maravilhas que Tu ainda vai fazer, por tudo aquilo que Tu tem reservado para mim e na vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Bendito e exaltado Tu sejas hoje e para sempre. Bendito seja. Glórias e louvores sejam dadas a Ti, Senhor, a todo momento. E pela intercessão da Tua Mãe Santíssima, Mãe, ajuda com que nós possamos cada vez mais e mais manter os nossos olhos fixos no Senhor. Assim como Tu caminhou ao lado dele todo o tempo que ele esteve aqui na terra. E Tu não saíste de perto dele, Mãe. Faz com que nós tenhamos esse mesmo sentimento de pertença a Jesus, de estar próximo a Ele, caminhar junto a Ele, de mãos dadas com Ele. Intercede por nós, Mãe Santíssima, para que possamos trilhar essa jornada com o coração mais tranquilo. Obrigado, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquem na paz e mantenham seus olhos sempre fixos no Senhor.